Podem se assentar, queridos. Cristianismo radical. Temos falado sobre esta palavra. E na semana passada nós tivemos a introdução deste tema, que eu creio ser um tema fundamental, muito importante para os nossos dias. E eu gostaria de prosseguir então nesta manhã sobre cristianismo radical. E nessa primeira parte do estudo, eu gostaria de falar sobre a superficialidade minimalista. Diga, superficialidade minimalista. Esse nome estranho, meio esquisito, mas que nós já tocamos nesse assunto no domingo passado e eu quero reforçar esse entendimento com vocês nesta manhã. Então, a superficialidade minimalista, que eu creio ser um dos principais problemas da igreja nos nossos dias. Então, só revisando rapidamente o que nós vimos no domingo passado, quando nós dizemos cristianismo radical aqui, nós não estamos querendo dizer radical no sentido de extremista, no sentido de defender uma posição de extremo. Não é? Na verdade, se você olhar no dicionário, radical significa, na verdade, pertencente ou relativo à raiz, que parte ou provém da raiz, relativo à base, ao fundamento, à origem de qualquer coisa. Fundamental, completo. Então, radical vem da palavra raiz. Então, algo radical é algo que tem raízes claras, raízes profundas, raízes estabelecidas. Na verdade, esse conceito, esse entendimento da palavra radical como sendo alguém que defende uma posição extremista, na verdade isso vem da política. Em 1780, no Parlamento Britânico, aqueles que começavam a defender reformas um pouco mais radicais no sentido político, não é? Que na verdade na época radical era defender o voto da população, não é? Para os padrões da época era uma proposta radical. Então no Parlamento Britânico passou-se a classificar as pessoas que defendiam essa posição como radicalistas, né, ou radicais. E essa ideia de radical como alguém que defende posições extremistas acabou se consolidando no nosso vocabulário. Mas, na verdade, radical simplesmente significa aquela pessoa que tem raízes, aquela pessoa que não fica mudando de posição o tempo todo, mas ela está firmada com raízes em algum fundamento, em algum terreno sólido, que não a faz ficar variando ou divagando por diversas posições. Então é nesse sentido que nós estamos falando sobre cristianismo radical. Não no sentido de cristãos que defendem posições extremistas, uma teologia extremista, mas cristão radical no sentido daquele cristão que tem raízes na palavra e não se deixa influenciar ou levar por qualquer vento de doutrina, mas está firmado em raízes e raízes na palavra de Deus. Ok? Então, eu mencionei com vocês também na semana passada sobre esse livro de Arthur Wallis, que é o livro O Cristão Radical, The Radical Christian. Então, ele fala no início desse livro sobre o que ele chama lá de depressão pós-carismática, ou seja, ele explica que toda pessoa que teve algum envolvimento com o mover do Espírito Santo, ela, após algum tempo, depois de um período intenso de ser envolvido pelo mover do Espírito Santo, ela experimenta um certo vácuo, um certo vazio, como se ela já tivesse atingido um estágio e não houvessem outros estágios a se alcançar em Deus. Ele diz que ele chama isso também como uma espécie de depressão pós-carismática, ou seja, depois da pessoa experimentar bastante poder, experimentar a novidade da vida do Espírito, o batismo no Espírito Santo e o mover do Espírito, com o tempo, se ela não entra em novas verdades de Deus, se ela não entra em novos desafios em Deus, ela acaba desenvolvendo uma espécie de depressão pós-carismática, ou seja, ela perde o ânimo, ela perde o ímpeto e ela tende a se estabilizar numa situação de mediocridade ou numa situação de estagnação que muitas vezes
não somente é uma espécie de vácuo de experiência espiritual, mas muitas vezes é uma depressão mesmo. Não é? Entra em desânimo ou muitas vezes até mesmo em apostasia ou esfriamento espiritual. Essa é uma experiência, queridos, que tem estado presente na vida da igreja. É um fenômeno, algo que acontece, que tem acontecido no meio do povo de Deus. E esse estudo, essa reflexão na palavra que nós estamos fazendo sobre o cristianismo radical, visa exatamente combater ou atacar este problema de depressão pós-carismática, esse problema de vazio espiritual, de esfriamento espiritual que muitas vezes os cristãos experimentam após uma experiência carismática, mesmo tendo entrado em um mover, em uma experiência carismática no meio do povo de Deus. Nós cremos que isso acontece porque as pessoas acham no início, quando elas têm uma experiência com o Espírito Santo, elas acham que aquela é a experiência total do Evangelho. Elas não entendem que aquilo nunca foi a intenção de Deus que elas parassem apenas naquele estágio. Nunca foi a intenção de Deus que você parasse simplesmente no estágio da conversão, entrega a Jesus e o revestimento com o Espírito Santo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Nunca foi a intenção de Deus que esse fosse o estágio final. Não é? Mas a intenção de Deus é que esse fosse apenas um estágio inicial de toda uma jornada espiritual que Ele tem para cada um de nós. Então, os cristãos muitas vezes, ou eles não entendem que não era a intenção de Deus que aquele fosse um estágio final da sua experiência com Ele, ou essas pessoas até sentem que existe uma experiência maior, existem estágios posteriores a essa experiência carismática, mas elas não fazem a mínima ideia de qual é a direção, né, para onde é que se caminha para se ter essas novas experiências, entrar nesses novos estágios da obra de Deus na vida de cada um deles. Então, ou é falta de conhecimento, ou mesmo tendo o reconhecimento de que existe algo mais, nós não conseguimos entrar nesse algo mais. Nós não conseguimos entender o que é esse algo mais que Deus tem para nós, e então isso resulta nessa depressão pós-carismática, ou esse desânimo, ou esse vazio de experiências espirituais posteriores à experiência carismática. Então, quando nós olhamos para o mover de Deus na igreja nas últimas décadas, nós podemos perceber, então, um declínio carismático e pentecostal. O que nós queremos dizer com declínio carismático pentecostal? É que lá pelos anos 60, os anos 70 e parte dos anos 80 do século passado, houve realmente um grande mover de Deus no nível carismático e pentecostal. Na verdade, o movimento pentecostal teve um grande ímpeto lá no início do século passado, no início do século XX. Não é? Teve um grande mover do Espírito Santo, que ficou conhecido como mover pentecostal. Depois houveram outras ondas do mover de Deus ao longo do século. Tivemos um mover que ficou conhecido como mover carismático, tanto no meio das igrejas protestantes históricas, como até mesmo no meio dos católicos. Houve esse mover carismático. Mas esses moveres do Espírito Santo, eles perderam o ímpeto nas últimas décadas. Já no final do século passado, começo desse século, nos últimos 20 anos, temos que reconhecer que há uma espécie de declínio desse mover do Espírito Santo, que já foi muito mais intenso, já foi muito mais forte no meio do povo de Deus. Hoje existem outros fatores operando no meio do povo de Deus, como aqui particularmente no Brasil, como o mover trazido pelas igrejas neopentecostais, que nós chamamos, que são essas igrejas que têm trazido um ensino forte sobre prosperidade, sobre solução espiritual para problemas socioeconômicos e até emocionais e sentimentais. Essas são as igrejas que têm como característica proposta de resposta espiritual para problemas socioeconômicos e presença maciça na mídia. Esses grupos que conseguiram se estabelecer
com essas duas características, um evangelho de prosperidade baseado na resposta espiritual para problemas socioeconômicos, com forte presença na mídia, são os grupos alguns dos grupos que mais têm crescido nas últimas décadas. E isso em substituição ao mover do Espírito que havia anteriormente, que era muito mais focado na experiência carismática de cada um, com o Espírito Santo, com o mover do Espírito. E existem aquelas igrejas históricas, aquelas igrejas mais tradicionais, que pelo seu tamanho, pela sua organicidade, como uma Assembleia de Deus, uma igreja do Evangelho Quadrangular, que por sua organicidade consegue também manter aí um crescimento, uma presença crescente no meio do povo. Mas esse mover do Espírito Santo, que foi tão característico no meio dos pentecostais e que foi tão característico no meio dos carismáticos, perdeu o ímpeto nas últimas décadas. E se estabeleceu então esse declínio, essa depressão pós-carismática que o Arthur Wallace examina muito bem no seu livro. Então nós precisamos entender quais os fatores que contribuem para isso. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, Deus me deu uma ilustração sobre como muitas vezes a igreja se torna, uma ilustração que compara a igreja com a linha de montagem de automóveis. Não sei quem já visitou a linha de montagem das montadoras de automóveis, ou tem ideia de como é, mas existe um processo linear lá, não é? Começa com o chassi, a estrutura, e existe uma linha de montagem onde a estrutura do carro vai passando, vai avançando e vai se acrescentando ali os acessórios, os componentes do carro, até que o carro sai pronto do outro lado. É a linha de montagem. E aí, depois que o carro está montado, testado, os testes de qualidade são feitos, então ele vai para o pátio, aguardando então ser despachado para o cliente final, para quem comprou aquele carro. Muitas vezes a igreja se torna uma espécie de linha de montagem também. Ou seja, as pessoas chegam para a igreja, nós pregamos o evangelho, as pessoas chegam na igreja, então elas são ensinadas, elas são colocadas como que numa linha de montagem, né? Elas são ensinadas, recebem as primeiras instruções, são consolidadas, depois elas são batizadas nas águas, e depois elas são orientadas a receber o batismo no Espírito Santo, elas recebem o batismo no Espírito Santo, se tornam membros da igreja e pronto. De repente elas estão prontas, embrulhadinhas, prontinhas para ir para o céu. Como o carro que vai para o pátio da montadora depois de ele estar montado. Agora a pergunta que não quer calar. Os carros que são produzidos pelas montadoras são produzidos para ficarem lá no pátio ou eles são produzidos para serem vendidos e para desempenharem a sua função, o propósito para o qual eles foram criados? Eles foram criados para serem usados, para serem utilizados pelos clientes. Mas a igreja muitas vezes é uma linha de montagem que enche o pátio de pessoas que estão teoricamente prontas para ir para o céu. Mas elas não foram criadas para estar no pátio. Elas foram criadas, quando elas estão nessa situação, elas estão simplesmente no estágio inicial, elas são 0 quilômetro. É ali que deve começar a vida dela, ali é que deve começar a jornada espiritual dela, ali é que começa o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então nós não somos criados para ficarmos no pátio da montadora, nós somos criados para andarmos, percorrermos o caminho e a jornada, a experiência que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Quem não quer ficar no pátio aqui embrulhado para ir para o céu, mas quer sair e fazer a vontade de Deus e o propósito de Deus? Amém? Essa que é a vontade de Deus, esse que é o propósito de Deus. A igreja não pode ser uma linha de montagem que enche o pátio de carros, mas ela tem que produzir pessoas com propósito, pessoas que no poder do Espírito Santo andam em vitória e entram em tudo aquilo que a palavra de Deus está estabelecendo para elas. Então o mover pentecostal e carismático, ele perdeu a direção num certo sentido. Ele começou intenso em Deus, mas por alguns fatores que nós vamos analisar a seguir, ele perdeu esse ímpeto. As pessoas sentem um vazio, a falta de algo maior de Deus para as suas vidas e acabam estagnando, acabam se desanimando, se apagando
na sua experiência com Deus. Agora, como é que elas entraram nessa experiência carismática, nessa experiência do Espírito Santo inicialmente? Ouvindo a voz de Deus e entrando naquilo de novo que Deus estava falando, não é verdade? E como é que elas continuam a sua jornada? Como é que elas entram em novas experiências com Deus? Vai ser da mesma forma, ouvindo a voz de Deus e correspondendo àquilo de novo que Deus está fazendo e movendo em suas vidas. Amém? Então, o povo de Israel, nós podemos comparar essa experiência com a experiência do povo de Israel no deserto. O povo de Israel que saiu do Egito era um povo carismático. Podemos dizer que eles eram carismáticos porque eles experimentaram o poder de Deus, eles experimentaram o mover de Deus, eles viram os sinais e as maravilhas que Deus fez no Egito. Então eles eram carismáticos porque eles tinham experiência com o poder de Deus. Mas o que aconteceu com a maioria do povo, com exceção de Josué e Caleb, que eram radicais, que tinham firmes os seus fundamentos em Deus? O que aconteceu? Eles se desanimaram, eles perderam a direção e eles acabaram ficando no deserto. É mais ou menos, e nós corremos o risco, em nossa jornada espiritual, de experimentar a mesma coisa. Mesmo tendo começado em Deus, mesmo tendo começado de maneira intensa no Senhor, mesmo tendo experimentado o poder de Deus, mesmo tendo experimentado milagres, se nós não encontrarmos os próximos passos, se nós não ouvirmos a voz de Deus para entrarmos na sequência daquilo que Deus tem para nós, nós corremos o risco também de entrarmos nesse declínio, nessa depressão pós-carismática, nessa perda de direção que aconteceu com o povo de Israel. Ok? Entenderam esse princípio? Nós precisamos, assim como Josué e Caleb, nós precisamos ser cristãos radicais, cristãos que estão centrados na Bíblia, cristãos que permanecem sensíveis ao Espírito Santo e que ouvem a voz de Deus e que entram naquilo que Deus tem, na herança que Deus tem para nós, assim como aconteceu com Josué e Caleb, que não ficaram no deserto, mas entraram na herança do Senhor plena para as suas vidas. Amém? Então, esses são princípios que nós precisamos entender. Então, é esse quadro, é esse contexto, esta situação na qual a igreja se encontra, de estagnação, é que eu criei esse neologismo aí para dar um nome para essa situação. É isso que eu estou chamando de superficialidade minimalista. Por que superficialidade minimalista? Porque superficialidade e o estabelecimento de um padrão mínimo de vida cristã são duas das principais características desta situação que a igreja enfrenta. Ok? Então, vamos ver com mais detalhes o que caracteriza essa superficialidade minimalista que predomina na igreja. Então vamos ler alguns textos agora rapidamente. Vamos abrir Mateus 3, versículos 2 e 10. Mateus 3, versículos 2 e 10. Mateus capítulo 3. E aí nós temos os versículos 2 e 10. Qual que era a pregação de João Batista? Eu creio que para entendermos o que causou essa superficialidade minimalista, nós temos que entender qual era o evangelho que João Batista, Jesus e os apóstolos pregavam. Então olha aqui o que João Batista pregava. Mateus 3, versículos 2 e versículos 10. No versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele pregava arrependimento. No versículo 10, olha o que João Batista dizia: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a palavra de João Batista era radical. O que ele estava dizendo? Gente, vamos melhorar um pouco a nossa vida com Deus. Vocês estão precisando dar uma melhorada na sua vida com Deus. Vocês estão precisando ter uma nova... Nós
ter um novo programa, ter um novo estilo de vida com Deus. Gente, vocês estão muito moles. É isso que João Batista pregou? Não, ele tinha uma palavra radical. Ele pregava: arrependei-vos. E ele não estava pregando isso para pecadores ou pessoas que estavam longe de Deus. Ele estava pregando isso para o povo de Deus. O povo de Deus que estava no templo, que oferecia os sacrifícios, que participava das festas, da Páscoa e as outras festividades. Ele estava falando isso para o povo de Deus. Arrependei-vos. E ele dizia mais. Ele dizia que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o Evangelho desde o início, queridos, não foi uma palavra superficial, não foi uma palavra de melhoria somente do ser humano, mas foi uma palavra de transformação radical, que exigia das pessoas arrependimento do que elas eram, do que elas vinham fazendo, e a entrada num novo tempo, num novo começo, numa nova etapa do mover de Deus na sua vida. Então era uma proposta radical. Olha o que Jesus começou a pregar e a ensinar. Em Mateus 4, versículo 17, nós somos informados sobre o que Jesus começou a pregar e a ensinar. Mateus 4, versículo 17. Diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a palavra que Jesus pregava, a palavra que João Batista pregou e pregava, era uma palavra radical de arrependimento, uma palavra que convidava as pessoas a deixar tudo aquilo que elas estavam fazendo, a deixar tudo aquilo que elas eram, para entrar numa nova e radical experiência com Deus. Não era uma palavra simplesmente de melhoria do ser humano, mas era uma palavra de morte para o velho homem e de um novo nascimento para uma nova vida. E isso é algo muito mais radical e completo do que simplesmente crer numa doutrina, não é verdade? É algo muito mais radical e completo do que simplesmente passar a fazer parte de uma igreja. É algo muito mais radical e complexo do que simplesmente se auto-intitular cristão ou crente ou como quer que se chame, você quer chamar a sua experiência. Ok? E não era somente João Batista e Jesus, mas depois nós vemos que os apóstolos também pregavam esta palavra. Em Atos 2, versículos 37 e 39. Vamos abrir lá. Atos capítulo 2, versículos 37 a 39. Estão entendendo a palavra do Evangelho? Estão entendendo como o Evangelho é uma mensagem radical? Atos, capítulo 2, versículos 37 a 39. Diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós temos a palavra arrependei-vos. Então, essa crise de superficialidade minimalista, ela é o resultado da pregação de um evangelho que não é radical, não é uma proposta radical de transformação da vida das pessoas, mas é uma proposta mais superficial. A igreja hoje ela diz: venha para Jesus, que Jesus vai cuidar de você, Jesus vai cuidar dos seus problemas, Jesus vai cuidar das suas dívidas, Jesus vai cuidar da sua vida sentimental, Jesus vai te tirar da derrota e vai te tornar vencedor nas suas finanças. Não é? Se você não tem uma esposa, vem que nós temos programas de oração para quem precisa de uma esposa, para quem precisa de um marido. Ainda que todas essas coisas sejam verdade e que Deus realmente quer abençoar as pessoas, Deus quer fazer milagres na nossa vida, Deus quer nos curar, Deus quer trazer transformação,
Mas o evangelho, não era esse o evangelho que João Batista, Jesus e os apóstolos pregavam. O evangelho que eles pregavam era: olha, arrependei-vos daquilo que vocês são. João Batista dizia: olha, vocês são como raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da era vindoura? Eis que o machado está à raiz da árvore. Quem não corresponder, quem não se arrepender, quem não corresponder vai ser cortado e lançado fora. Então era uma palavra de confrontação. Era uma palavra radical que propunha uma transformação radical na vida das pessoas. Diferente do nosso evangelho, que propõe uma melhoria, uma recalchutagem, não é? Propõe uma funilaria, né? Está enferrujado, cheio de buraco, a gente faz uma funilaria em você. Mas a raiz da vida das pessoas permanece intocada muitas vezes. As pessoas estão na igreja, elas continuam perversas, elas continuam egoístas, elas continuam desonestas, a sua raiz permanece intocada. Enquanto que a proposta do evangelho, o que Jesus pregou, o que os apóstolos pregavam, era uma nova vida, baseada no arrependimento daquilo que as pessoas eram e uma rendição total a um novo Senhor, que é Jesus Cristo, que transforma o produto de tudo aquilo que a pessoa é. Amém? Então, o que está na raiz, na causa da situação atual do cristianismo, de baixa reputação, de testemunho fraco e de vida superficial no espírito, o que está na raiz disso é a falta de radicalismo bíblico. É a falta de uma palavra que realmente confronte a vida das pessoas e produza um novo nascimento. Isto sim é o fundamento, é a base para uma experiência com o Espírito Santo, que depois vai nos conduzir para uma vida de vitória progressiva sobre o pecado, e uma vida de santidade, e uma vida de amor, e que realmente vai produzir impacto e vai trazer um cristianismo significativo, um cristianismo que impacta a sociedade, um cristianismo que traga uma nova expressão da igreja nos nossos dias. Amém? É a falta de radicalismo bíblico. Radicalismo não no sentido de doutrina extremista, volto a lembrar, mas radicalismo bíblico no sentido de pregarmos o evangelho como ele é, de nos voltarmos para o evangelho bíblico do primeiro século, que pregava o arrependimento total das pessoas e a conversão, a rendição total para um novo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Entenderam aqui? Então, o cristão radical é o resultado de uma resposta radical a uma mensagem radical. Vou repetir. O cristão radical é o resultado de uma resposta radical a uma mensagem radical. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, olha a palavra radicados aqui, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, não basta apenas começarmos com esta transformação total que nós experimentamos no início, mas nós temos que continuar, temos que andar nele, assim como nós recebemos a Cristo, assim nós temos que andar nele, radicados e edificados numa nova experiência. Então, da mesma forma que nós recebemos a Jesus e nos arrependemos e experimentamos uma transformação inicial na nossa vida, nós não podemos deixar que essa transformação inicial se esfrie e entremos em uma fase de desânimo, mas nós temos que andar nele, permanecer nele da mesma forma que o recebemos. Temos que dar uma resposta radical a uma mensagem radical que impacte a nossa vida e traga transformação total. Então, a superficialidade minimalista reinante na igreja hoje é o resultado da falta de uma resposta radical das pessoas a uma mensagem radical. A mensagem não é radical,
a resposta das pessoas não é radical e o resultado são cristãos lenientes, como nós vamos estudar melhor em outra parte do nosso estudo. Cristãos acomodados, cristãos ajustados em uma experiência mínima de compromisso com o Evangelho, que os distingua do mundo, mas que ao mesmo tempo não os leva a ser aquilo que eles são chamados para ser. Ok? Então, um fator que eu creio que tem influenciado muito essa superficialidade no meio dos cristãos, essa superficialidade no meio do povo de Deus, é o próprio processo de cristianização que aconteceu na cultura ocidental. Porque se você reparar, a maioria das pessoas fala, eu creio em Deus. Diferentemente do que acontecia no primeiro século, que era uma sociedade pagã, uma sociedade claramente oposta a Cristo, hoje nós temos uma sociedade cristã, cristianizada, não é isso? E mesmo aquelas pessoas que não estão na igreja, que não vão à igreja, elas creem em Deus, elas têm noção do Cristo, elas sabem de Cristo, então elas estão como que entorpecidas. Não causa muito impacto você falar, olha, Jesus é o Senhor. Você falar Jesus é o Senhor hoje, todo mundo fala amém. Deus te abençoe, meu filho, né? Já existe uma banalização da mensagem do Cristo, porque todo mundo tem noção de que Cristo é Deus. Então, e as pesquisas, quando você faz uma pesquisa sobre se as pessoas creem em Deus ou não, a maioria das pessoas continua respondendo que crê em Deus, ainda que hajam pessoas que se declaram ateias, mas existe uma grande maioria da nossa sociedade cristianizada crê em Deus. E isso é ruim nesse sentido, porque isso faz com que isso neutraliza a palavra do Evangelho, porque você fala de Jesus para as pessoas, elas falam, não, eu creio em Deus. Não existe o confronto que existia com um cidadão do primeiro século pagão, que era pagão, que servia a outros deuses. Não há um contraste muito claro. Acontece mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel também. E fala lá em Romanos 11, versículo 8. Vamos abrir lá e ler. Romanos 11, versículo 8. Então, esse processo de cristianização da sociedade ocidental tem funcionado como um neutralizador do Evangelho, que diminui o impacto do Evangelho, fazendo com que as pessoas se tornem mais ou menos como o povo de Israel se tornou, a ponto de não receber o Cristo, a ponto de não entender que Jesus era o Messias. Está lá, Romanos 11, versículo 8. Falando sobre o povo de Israel, diz o seguinte: como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Aqui é Paulo falando sobre os judeus. E ele diz que Deus lhes deu espírito de entorpecimento, ou seja, ou de profundo sono, ou seja, aquela pessoa que não entende, né? O que é uma pessoa entorpecida? É uma pessoa que está sonolenta, que está sem reação aos estímulos. É uma pessoa que está entorpecida. Então, diz que existe uma condição espiritual em que as pessoas se tornam entorpecidas, adormecidas. Você fala de Jesus para elas, aquilo não causa muito impacto, porque elas estão entorpecidas, elas têm uma mentalidade religiosa, elas pensam, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, né? Eu creio, Deus está comigo, todos os caminhos levam a Deus, então eu estou vivendo do meu jeito a minha própria vida, mas eu creio em Deus, em algum cantinho lá da minha vida está a minha fé em Deus e está bom. Esse é o estado de entorpecimento que a sociedade cristã se tornou, né? Acabou adquirindo esse estado de entorpecimento. Então o processo de cristianização da sociedade acabou sendo hoje um empecilho para você trazer uma mensagem radical que traga transformação radical. Por isso que é mais fácil às vezes os alcoólatras se converterem, os drogados se converterem realmente, os presidiários, porque são pessoas que adquiriram um estilo de vida que é claramente confrontante com a mensagem do Evangelho. Então isso causa impacto. Quando essas pessoas se convertem, elas costumam ter uma conversão muito mais intensa e muito mais genuína.
Agora, o cidadão em média que crê em Deus, o católico, o espírita, ou a pessoa que não professa uma religião, mas crê em Deus, ela está entorpecida. Ela está numa situação de sonolência espiritual e que impede, que dificulta o Evangelho a ser uma mensagem radical que propõe uma mudança radical na vida das pessoas. Entenderam esse ponto? Então vamos percorrer e analisar aqui algumas das características dessa superficialidade minimalista predominante no cristianismo hoje. Uma primeira característica é rendição parcial. As pessoas vão na igreja, então quando as pessoas se convertem, se tornam cristãs e passam a ser membros de uma igreja, elas têm um certo nível de rendição. Primeiro porque elas costumam dar o dízimo, suas ofertas, que já é um nível de rendição. Elas vêm para as reuniões, então, por exemplo, num domingo de manhã, ou num domingo à noite, ou num sábado à noite, quando é a reunião da igreja, elas deixam tudo o que elas estão fazendo e elas vão, elas participam das atividades da igreja. Elas têm uma rendição, mas é uma rendição parcial. Ou seja, existem áreas da vida dela que nem a igreja, nem o pastor, nem os líderes, nem ninguém toca. Ela mantém um estoque intocável de parcelas da sua vida que não estão submetidas ao senhorio de Jesus Cristo. Então é uma rendição parcial. São pessoas que vão à igreja, são simpatizantes, são membros até de igreja. Pessoas até que tiveram uma experiência de conversão, mas têm uma rendição parcial ao Senhor. Depois, compromisso mínimo. Amplos setores da igreja hoje são formados por pessoas que têm um compromisso mínimo só com o Evangelho, com a igreja. O mínimo possível. Eles fazem o mínimo indispensável para se manterem membros da igreja, ativos, mas sem um comprometimento maior com o propósito de Deus, com a eventual vontade de Deus para a sua vida, para entrar em tudo aquilo que Deus faz. É uma outra característica. Outra característica é uma acomodação tática com o mundo. Ou seja, você dá uma ajeitada na sua vida, para você nem ser mundano, não é? E também, mas você não é também um discípulo totalmente comprometido com Jesus. Então você tem uma acomodação tática. Você é cristão, a pessoa é cristã, mas ela também é mundana ao mesmo tempo. Ela participa das coisas do mundo, ao mesmo tempo que ela participa das coisas da igreja. Então ela tem um pé em cada barco, né? E ela tenta se equilibrar ali e ter uma acomodação tática. É o que alguns teólogos chamam de dicotomia. Ou seja, aquela pessoa que tem uma vida cristã e uma vida mundana, ao mesmo tempo, devidamente compatibilizada para uma não invadir a outra. Outra característica é a frieza espiritual ou letargia. Então, nesse contexto, o mover do Espírito Santo se apaga, o mover do Espírito Santo se torna fraco, quase inexistente. Por quê? Por causa da frieza espiritual das pessoas. Onde não há rendição, quebrantamento e humildade, o Espírito Santo não tem um campo fértil para operar. Então você tem uma frieza espiritual. Quase não tem o mover do Espírito Santo. Quando tem, é algo muito superficial, que não toca no âmago da vida das pessoas. Uma outra característica possível é o legalismo. Alguns setores da igreja, como elas não têm uma vida genuína do Espírito Santo, como não têm um mover de amor genuíno, então ela substitui aquilo por legalismo, ou seja, uma doutrina forte. Então você tem uma doutrina forte, e essa doutrina forte, inflexível ou dura, se torna uma espécie de roupagem espiritual para uma realidade que, na verdade, não é realmente espiritual dentro das pessoas. Mas elas são legalistas, elas defendem a doutrina acima de todas as coisas. É só a casca. É como os judeus, os fariseus da época de Jesus. Depois nós temos também, por outro lado, o laxismo, que seria a libertinagem, que é o outro lado. Então, já que é assim, tudo pode, então. Vamos parar com esse negócio de ser muito fundamentalista nas escrituras. Então, tá bom, não tem importância. Entendeu? Tudo pode. Então, é o contrário do legalismo, é a libertinagem, aqueles grupos que acabam sendo livres demais e permissivos demais, e tudo pode, Jesus ama, nos perdoa e tudo pode. Então você tem o outro lado, o outro extremo do legalismo, que é o laxismo espiritual. O laxismo é aquele relativismo moral, né? Não é bem assim.
Não é bem assim que a Bíblia fala. Também a Bíblia não é tão radical assim. Também pode, vai. Também não é assim. Deus não é tão chato assim, não é? E a gente tenta criar, então, cria-se uma permissividade que é perigosa também, que é a libertinagem. Uma outra característica que tem predominado em diferentes setores é a superficialidade e o ritualismo. Tem cristãos que você quase não percebe que são cristãos, não é verdade? Se o cara não falar, não contar para você que é cristão, você jamais descobriria por si mesmo, não é verdade? Nossa, eu fiquei sabendo que você é cristão, então eu vou lá, né? Eu faço parte lá, é verdade, sim. Ou seja, é uma pessoa que tem uma experiência absolutamente superficial. Ou ritualista, ela faz parte, ela vai lá porque ela quer fazer parte daquelas cerimônias, mas é só um ritualismo, algo que não penetra, algo que não tem realidade interior na vida das pessoas. Isso é muito forte no catolicismo, né, o ritualismo. As pessoas vão lá, participam, nem sabem do que estão participando, né, mas estão participando, então tá bom, né? Joga uma água lá, né, faz direitinho o que mandaram lá e pronto, tá bom. Né, é o ritualismo. Também é uma experiência sem conteúdo, sem realidade espiritual. Outra coisa, individualismo. Cada um para si e Deus para todos. É um slogan que caberia em muitos grupos. Ninguém se conhece, ninguém cuida um do outro. É cada um para si e Deus para todos. Né? Você entra e sai sem ter nenhuma conexão, sem ter nenhum relacionamento. É realmente cada um para si e Deus para todos. É o individualismo. Cada um vai buscar para si somente. Outro traço forte que tem caracterizado essa superficialidade minimalista do cristianismo tem sido o denominacionalismo. O que é o denominacionalismo? Primeiro trava-língua danado. Os nomes são... Então, o denominacionalismo é aquela pessoa que, por exemplo, não há nada de errado com a Igreja Batista, é uma boa igreja. A Igreja Batista é uma igreja histórica, uma boa igreja. Mas tem pessoas que antes de serem cristãs, elas são batistas, né? Então é mais importante para ela ser batista, ou ser presbiteriana, ou ser do evangelho quadrangular, não é? Quer dizer, a denominação, a organização é mais importante quase para ela do que Jesus, do que a Bíblia, do que Deus, não é? Então é um perigo também, é o perigo do denominacionalismo. Nossa igreja é a comunidade da família cristã, nós somos comunistas. Por exemplo. Então, por exemplo, nós tínhamos um conhecido da família, quando eu era criança, conhecido dos meus pais, não é? Que ele se converteu e ele era muito radical na igreja, e para ele só ia subir quem era da Assembleia. Se o cara não fosse da Assembleia, não adianta. O senhor está indo na presbiteriana, mas não adianta. O senhor tem que ir para a Assembleia. Se o senhor for para a Assembleia, o senhor vai ser salvo, senão o senhor não vai ser. Não é? O que é isso? É o denominacionalismo. Não é? A organização, a denominação tornou-se mais importante do que o Cristo, do que realmente o mover de Deus, a palavra de Deus e tudo mais. Outra coisa é o institucionalismo. O que é o institucionalismo? É coisas que começaram bem, que começaram intensas, fortes em Deus, mas depois se esfriaram e tornaram-se só uma organização. Você sabe que tem muitos hospitais, tem muitos orfanatos, muitas escolas que começaram como mover de Deus, mas com o tempo se tornaram simplesmente hospitais, se tornaram simplesmente uma escola, se tornaram simplesmente um orfanato, uma organização, mas perdeu a vida, perdeu o mover de Deus que havia no início. Uma casa de recuperação de drogados pode começar com uma pessoa de Deus, que tem uma visão de Deus, que recebeu uma palavra, que tem um amor de Jesus pelos drogados, mas depois, se não tomar cuidado, com o tempo aquilo vai virar só mais uma instituição. Eu tenho um exemplo prático aqui. Quando eu entrei no colégio de igreja aqui em Taubaté, um colégio da igreja católica, e tinha realmente um ensino religioso, uma coisa mais forte. Com o passar dos anos, desapareceu, a palavra os padres continuavam lá, passando a palavra para cá, mas não tinha mais nenhum compromisso com a palavra. Exatamente. E depois eles até venderam. Acabou se privatizando. Então essa é uma tendência também, é o que nós chamamos de institucionalismo. Quando o mover de Deus é substituído por uma instituição humana. Perde a vida de Deus, deixa de ser um mover de Deus
e vira uma instituição simplesmente. É uma característica. É causado por todos esses mesmos problemas que nós estamos analisando aqui. Outra coisa é Deus a serviço do homem, né? O evangelho da prosperidade é mais ou menos o seguinte: a gente tira Deus do trono, estabelece que Ele é o servo de todos e Ele tem que fazer aquilo que Ele prometeu. O Senhor prometeu, o Senhor tem que fazer. Prometeu que ia me dar carro, prometeu que ia me fazer próspero, prometeu que ia me dar um cônjuge. Então a gente quase que coloca Deus no banco dos réus, né? O Senhor falou, agora o Senhor vai ter que fazer, né? Como se Deus não fosse Deus e nós não fôssemos seus filhos, né? Então é uma espécie também de superficialidade, algo que caracteriza o mover de Deus. O mover de Deus não, a situação da igreja hoje é esse Deus a serviço do homem. E o triunfalismo inconsequente. O que é o triunfalismo inconsequente? Deus vai te dar a vitória, meu irmão, você é abençoado, você é vitorioso. O cara está tudo lascado, cheio de pecado na vida, fazendo um monte de coisa errada, e eu estou falando, não, crê em Jesus que você vai prosperar, que você vai ser promovido, você vai se tornar o chefe, vai se tornar o diretor, você vai enriquecer, sua empresa vai botar para quebrar, não é? E os pessoal tudo com a vida fora do padrão de Deus. Isso é o que eu chamo de triunfalismo inconsequente, é a vitória barata, a vitória sem fundamentos, a vitória sem causa, é a vitória pela vitória. A tendência desses setores do cristianismo é pregar a vitória na vida das pessoas sem trazer ensino, discipulado e transformação no caráter das pessoas, porque é isso que vai trazer vitória para as pessoas, é a transformação, é o ensino, é a conformação da vida das pessoas aos padrões de Deus. Isso é que vai trazer vitória verdadeira. Agora, quando se promete, se prega vitória para todo mundo incondicional, então nós temos esse triunfalismo inconsequente. Ok? Então essas são apenas algumas características que eu consegui listar e identificar sobre essa situação atual de superficialidade minimalista que existe na igreja. Estão entendendo o que é superficialidade minimalista? E temos que o nosso objetivo aqui não é estudar isso para criticar os outros grupos, até porque nós estamos arriscados a nos tornarmos isso. Na verdade, é um ensino de Deus para nós. Não estamos aqui para criticar nenhum grupo. Em muitos itens ainda, vamos falar a verdade. Exatamente. Começar a fazer uma reflexão. É um ensino para nós isso aqui, não é? É uma reflexão para nós como discípulos de Jesus. E o Apocalipse 3, versículos 14 a 22, que é um texto famoso aqui do nosso grupo, engraçado, né? Um texto que ficou aqui na história do nosso grupo, que é Apocalipse 3, 14 a 22, a igreja de Laodiceia, é a carta do anjo, a mensagem do anjo à igreja, é a mensagem ao anjo da igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse 3, 14 a 22. Vamos ler lá. Apocalipse é fácil achar, né? Eu creio que nenhum irmão aqui vai ter dificuldade, porque é o último livro da Bíblia, né? O cara que não acha Apocalipse, nem na superficialidade minimalista está ainda, né? Apocalipse 3, 14 a 22. Acharam? Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a mensagem aqui é, nem frio, não, eles não eram nem quente e nem frio, eles eram mornos. E essa situação de mornidão é exatamente essa acomodação tática que as pessoas fazem entre o mundanismo e entre o servir ao Senhor intensamente. É o ser morno. Então, é melhor ser frio do que ser morno, porque o frio sabe que está frio e sabe que precisa de Deus, sabe que precisa de uma resposta de Deus. Agora o morno não, é aquela acomodação, onde a pessoa nem entra no que Deus realmente tem para ela e também ela não está fria a ponto de pelo menos reconhecer que precisa de algo realmente de Deus. E um detalhe importantíssimo, na última, ele diz assim, para a igreja, ele não está dizendo para o mundo. Está falando de pessoas. Até as pessoas que não conhecem Jesus, às vezes recebem mais perdão do que os conhecem e os negam, ou então exatamente. Tem esse comportamento, a frieza espiritual. Exatamente. A mornidão, ela é terrível. Né? O bom é o maior inimigo do ótimo, não é? A gente costuma dizer. Então, e nós vemos aqui que o Espírito Santo critica duramente essa posição de neutralidade, essa posição de mornidão. Né? Ele diz, antes fosses quente, não é? Antes fosse frio ou quente, porque frio ia saber que realmente precisava do Espírito Santo, né? E quente porque obviamente estaria no mover do Espírito Santo. E a resposta, a solução aí é dada por Jesus mesmo. Ele diz, olha, eu estou na porta batendo. Quem abrir a porta e deixar eu entrar, então vai se tornar quente, vamos dizer assim, né? vai entrar naquilo que realmente Deus tem. Então existe uma porta que precisa ser aberta. A pessoa morna é aquela pessoa que não abriu a porta para Jesus. Ouve a voz de Jesus, sabe que Jesus está batendo na porta, todo domingo, toda reunião, todo estudo bíblico, todo ensino, Jesus está lá batendo na porta, mas a pessoa não abre a porta para que Jesus realmente entre. Por quê? Porque elas sabem que quando Jesus entrar, mudanças vão necessariamente acontecer. Então tem pessoas que têm medo da mudança, têm medo de entrar realmente no que Deus tem. Mas na verdade é o que vai trazer realmente realização para nós, é permitir que Jesus entre e traga transformação e nos tornem cristãos radicais, cristãos que estão firmados no Senhor e que não estão nessa leniência, nessa acomodação com uma vida superficial, uma vida morna em Deus. Ok? Então essa é a primeira parte desse estudo. Temos outras partes, vamos ter pelo menos mais 4 ensinos sobre esse tema. E mais uma vez eu digo, o nosso objetivo não é ter uma doutrina extremista. O nosso objetivo não é criticar os outros cristãos, criticar os nossos irmãos de outros grupos, de outras igrejas. É uma palavra voltada para nós, para que nós possamos entender e entrar naquilo que Deus tem para nós e não sermos cristãos minimalistas, cristãos superficiais e minimalistas, mas sermos cristãos radicais. Então, nas próximas partes do nosso estudo, nós vamos olhar na palavra sobre como entrarmos nesse mover de Deus, como deixarmos de sermos superficiais e nos tornarmos discípulos de Jesus mesmo, como sermos na prática, o que nós temos que fazer para nos tornarmos cristãos radicais, cristãos que entram tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Nós vamos ver qual que é a expectativa de Deus sobre a nossa vida espiritual, como Deus espera que a nossa vida espiritual seja, a nossa vida com Deus seja, e como que nós temos que fazer para entrar nessa vida. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, para que Ele torne esta palavra viva em nosso coração.